Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Eu me chamo irmão Vanderlei, estou vindo aqui através desse vídeo pelo intermédio do Espírito Santo de Deus, onde eu estava aqui meditando na palavra de Deus, no livro de Salmos, número 7, verso 9. E eu quero aqui estar compartilhando algo da parte de Deus, que Deus tem me revelado através dessa meditação no livro de Salmos, número 7, verso 9. Amém? E o meu irmão, minha irmã que entrou aqui a primeira vez neste canal, @irmão Vanderlei, se inscreva, ative o sininho para estar chegando mais conteúdo como este. Amém? Deixa aquela curtida, aquele joinha para dar aquela força para o canal. Amém? E se puder, compartilhe esse vídeo para aquela pessoa que o irmão, que a irmã conhece, que precisa ouvir o que vai ser dito aqui. Amém? Vamos para a leitura bíblica. Livro de Salmos, número 7, verso 9, que diz assim a palavra de Deus: Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. Glória a Deus. Meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o livro de Salmos, número 7, ele vai até o verso 17. O Salmos número 7, do verso 1 até o 17 ele vai. Aqui é uma oração de Davi pedindo justiça. O livro de Salmos número 7 é uma oração de Davi pedindo justiça. E nós vamos aqui aprender 4 pontos do livro de Salmos, do número 7, do verso 9, que foi lido aqui agora há pouco. 4 pontos que Davi nos mostra aqui nesta oração. Amém? Eu estarei compartilhando com meus irmãos em nome de Jesus. Então vamos lá. Salmos 7, verso 9. Em outras traduções bíblicas vai estar escrito: cesse a maldade dos ímpios. Na minha está escrito: tenha já fim a malícia dos ímpios. Mas em outra tradução vai estar: cesse a maldade dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, sondas a mente e o coração. Na minha tradução bíblica está: provas o coração e a mente. Amém? Bom, vamos lá. Esse versículo faz parte de um salmo de Davi, como eu já disse aqui no início, que é uma oração de Davi pedindo justiça. Aqui, quando o salmista Davi, ele escreveu o Salmo 7, do verso 1 até o 17, ele estava orando a Deus por justiça, escrito enquanto ele pedia a Deus que o livrasse de acusações injustas e da perseguição dos seus inimigos. Aleluia, glórias a Deus. Então eu disse que eu ia trazer aqui 4 pontos do livro de Salmos, número 7, do verso 9, que Davi, ele fala claramente nesta oração. O primeiro ponto, a palavra de Deus está dizendo no Salmo 7, verso 9: tenha já fim a malícia dos ímpios. O salmista aqui, Davi, ele ora no Salmo 7, no verso 9, dizendo para Deus: tenha já fim a malícia dos ímpios. Ou seja, em outra versão bíblica, Davi está orando a Deus dizendo: Senhor, cesse a maldade dos ímpios. Davi aqui não está pedindo vingança. Davi aqui não está pedindo vingança pessoal. Ele pede que Deus coloque um fim às ações perversas dos que praticam o mal. É isso. Davi aqui não está fazendo uma oração de macumbeiro. Davi aqui, ele não está fazendo uma oração de vingança. Mas ele está pedindo vingança para aquele que pode fazer justiça. Estão me entendendo agora? Aleluia, glórias a Deus. Então,
Como eu disse, Davi aqui ele não está pedindo vingança pessoal. Ele pede que Deus coloque um fim às ações perversas dos que praticam o mal. Amém? A oração é para que a injustiça deixe de dominar. Essa oração de Davi, do Salmo 7, que foi lida aqui, do verso 9, que esse salmo vai até do verso 1 ao 17. A oração é para que a injustiça deixe de dominar. E eu quero aqui estar trazendo uma lição prática para os meus inscritos do canal @irmão Vanderlei e para aqueles que estão a primeira vez assistindo neste canal. A lição que eu quero estar trazendo do Salmo 7, verso 9, que o cristão deve desejar que o mal seja interrompido. Você não entendeu? O cristão é dever do cristão desejar que o mal seja interrompido. Amém? Interrompido, confiando que Deus fará justiça no tempo certo. Não faça justiça com as tuas próprias mãos. Entregue os teus inimigos, os teus adversários nas mãos de Deus, e Ele fará justiça no tempo certo por ti. Amém? Segundo ponto que Davi aqui ele descreve bem claramente. O segundo ponto aqui, Davi, no Salmo 7, verso 9, ele fala: mas estabeleça-se o justo. Primeiro ponto, tenha já fim a malícia dos ímpios. Ou seja, Davi estava dizendo: Senhor, cessa a maldade dos ímpios. Quem são os ímpios? Os descrentes, os incrédulos, aquelas pessoas que zombam dos profetas, dos homens, das mulheres de Deus. Esses são os ímpios, zombadores, amém? Escarnecedores, que não crê, amém? Segundo ponto aqui que Davi descreve no Salmo 7, verso 9: mas estabeleça-se o justo. Estabeleça-se o justo. Ou seja, aleluia. A palavra aqui, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a palavra estabeleça significa fortalecer, firmar, sustentar. Vou repetir isso aqui. A palavra estabeleça-se significa fortalecer, firmar, sustentar. Ou seja, Davi pede que Deus confirme aqueles que vivem com integridade. Davi aqui está pedindo que Deus confirme aqueles que vivem com integridade. Isso é forte, meus irmãos. Isso é forte. Ou seja, isso mostra que Deus não apenas julga os maus, mas também protege e fortalece os que procuram viver de acordo com a sua vontade. Deus aqui não apenas julga os maus, mas também protege e fortalece os que procuram viver de acordo com sua vontade. Aleluia, glórias a Deus. Então pega isso para a tua vida, meu irmão, minha irmã. Oh, aleluia. A fidelidade a Deus pode ser provada, mas Ele sustenta aqueles que permanecem firmes. Vou repetir isso aqui. A fidelidade a Deus pode ser provada sim, mas Ele sustenta aqueles que permanecem firmes. Aleluia, glória a Deus. Eu trouxe aqui o primeiro ponto do Salmo 7, verso 9, de uma da oração de Davi. Primeiro ponto, Davi ora: tenha já fim a malícia dos ímpios. Segundo ponto, mas estabeleça-se o justo. Agora, terceiro ponto aqui que eu vou estar trazendo. Terceiro ponto, a palavra do Senhor diz:
Pois tu, ó justo Deus. Davi, ele ora dizendo: pois tu, ó justo Deus. Justo. Deus é amor, mas é justo, Davi está dizendo. Deus é amor, misericordioso, mas Davi está dizendo: pois tu, ó justo Deus. Sabe o que significa a palavra justo? Que ele é amor. Deus é amor. Deus é misericordioso. Deus é misericordioso, sim, mas é justo, Davi está falando na oração aqui. Pois tu, ó justo Deus. Ou seja, Deus é justiça também. Deus é justiça também, meus irmãos e irmãs. Deus é chamado de justo porque seu julgamento é perfeito. Aleluia! No Salmos 7, verso 9, em uma das orações de Davi aqui, Deus é chamado de justo. Por quê? Porque seu julgamento é perfeito. Ele não julga pelas aparências, nem comete erros. Oh, aleluia! Enquanto os seres humanos podem ser enganados, Deus conhece toda a verdade. Sim, enquanto aqui os seres humanos, eles podem sim ser enganados, Deus conhece toda a verdade. Porque Deus, ele é verdadeiro. Deus é verdadeiro. Aleluia. Quero aqui estar trazendo agora a última e o quarto ponto aqui. Eu disse aqui, primeiro ponto, Salmo 7, verso 9, Davi ora, tenha já fim a malícia dos ímpios. Segundo ponto, mas estabeleça-se o justo. Terceiro ponto, pois tu, ó justo Deus. E o quarto ponto, provas o coração e a mente. O quarto ponto aqui, no Salmo 7, do verso 9, Davi ora, provas o coração e a mente. Em outra versão bíblica, pode estar escrito assim, ó, que Deus, ele sonda a mente e o coração. Provas o coração e a mente. Em outras versões bíblicas, pode estar sondas a mente e o coração. Essa é uma das partes mais profundas do versículo. Coração. É uma das partes mais profundas do versículo de Salmos 7, verso 9. Coração. Por quê? Coração representa os sentimentos, desejos e intenções. É forte isso, igreja. Mente ou rins, em algumas traduções antigas, simboliza os pensamentos mais íntimos e a consciência. Ou seja, Deus conhece aquilo que ninguém mais consegue ver. Ele sabe quando uma pessoa é sincera ou quando apenas aparenta ser boa. Escuta isso que eu vou repetir. Deus conhece aquilo que ninguém mais consegue ver. Ele sabe quando uma pessoa é sincera ou quando apenas aparenta ser boa. Você conhece alguém assim? Que aparenta ser uma pessoa legal, uma pessoa boa, gentil? Você conhece alguém assim? Você conhece alguém em sua volta assim? Você conhece alguém assim lá no teu local de trabalho? Você conhece alguém assim lá na tua faculdade, lá na escola onde você estuda? Você conhece alguém assim? Sabe aquela pessoa que aparenta ser boa, sincera? Somente aparenta, mas o coração dele, o coração dela está maquinado para o mal? Aleluia, glórias a Deus. Mas Deus, ele conhece o íntimo, ele conhece por dentro, ele conhece o coração, as intenções, os pensamentos. A Deus ninguém engana. Amém? Então, pega isso para a tua vida. Pega isso para a tua vida.
e guarde. Não basta parecer justo. Não basta parecer ser justo diante das pessoas. Isso não basta. Deus olha para o interior. Deus olha para dentro. O exterior, eu posso enxergar uma pessoa legal, boa, gentil, fala manso, mas o interior, a intenção, os pensamentos, só Deus pode enxergar. Nós só enxerga por fora, mas Deus conhece o interior, cada íntimo de cada pessoa. Então, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus, para a sua vida, aplica isso que eu vou dizer para a sua vida, na direção do Espírito Santo de Deus. Confie em Deus. Confie em Deus quando for injustiçado. Confie em Deus quando for injustiçada. Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? Confie somente em Deus quando o irmão e a irmã for injustiçado ou injustiçada. Não busque vingança. Não busque vingança. Deixe a justiça nas mãos do Senhor. Procure viver com sinceridade. Amém? Sabendo que Deus conhece seus pensamentos e intenções. Oh, aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Peça diariamente que Deus fortaleça a sua vida espiritual e elimine tudo o que é mal em seu coração. Amém? Amém? Aleluia! Aleluia! Glórias a Deus! Meus irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus. A mensagem principal do Salmo 7, verso 9, que está sendo pregada aqui, a mensagem principal ensina que Deus é o juiz perfeito. Salmo 7, verso 9, ensina que Deus é o juiz perfeito. Ele conhece o íntimo de cada pessoa. Ele conhece o íntimo de cada pessoa. Deus te conhece, meu irmão. Deus te conhece, minha irmã. Põe fim à maldade no tempo certo. Deus conhece o íntimo de cada pessoa e Deus põe fim à maldade no tempo certo e fortalece aqueles que vivem em justiça. Oh, aleluia, glórias a Deus. Esse versículo nos convida, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Esse versículo nos convida a confiar plenamente no julgamento de Deus e a buscar uma vida íntegra diante dele. Aleluia, glórias a Deus. Não apenas exteriormente, mas também no coração. E para finalizar aqui, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus, eu quero finalizar aqui o que aprendemos aqui no Salmo 7, aleluia, verso 9. Não seja bom, seja justo. Se preocupe em ser justo, pois a bondade demais te gera utilidade sem valor. Amém? E você, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, que ficou até o final deste vídeo, você ainda que não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que precisa ouvir esta mensagem. Não esqueça de ativar o sininho para estar chegando mais conteúdo como este, palavra de fé, fortalecimento. Amém? Ativa o sininho aí, compartilha, deixa aquele joinha, aquela curtida, aquele like para fortalecer o canal. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos, graça e paz, e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir e se até lá Jesus não voltar. Amém. Glória a Deus, aleluia. Até o próximo vídeo. Aleluia.